No encontro dessa noite, a gente tem um tema que é quase que um tabu, eu acredito, no mundo do empreendedorismo criativo. A gente vai falar sobre o ócio. Isso, sobre o fazer nada. Porque, no geral, quando a gente fala, ou escuta, ou lê alguma coisa sobre empreendedorismo, né, tem sempre um verbo imperativo, né, que está te dando uma ordem, haja, pense, ande, caminhe, ouse, né? Ou algo que te estimula a entrar em ação, né? No entanto, quando a gente trabalha realmente, né, no empreendedorismo, ali no dia a dia, na lida, né, a gente tem uma realidade distinta, que é a pausa. Né? A pausa como um recurso. E o que eu quero dizer a pausa como um recurso? Né? O criativo, ele vive, né? Você que está aí, que está me vendo, você sabe disso. Você vive da sua criatividade. Né? Você vive em processo criativo. Para você caminhar, para você evoluir, né? Para você tanto se inspirar na produção daquilo que você faz, criar alguma coisa nova, né? Quanto para você realmente empreender, ir lá e fazer, vender, isso demanda da sua criatividade, de um processo criativo de criação. Né? E a gente sabe que num processo criativo, a pausa é um recurso necessário. Né? Assim como a semente que a gente joga quando a gente vai plantar, né? A gente tem o ato de semear e aí a gente coloca a semente e ela precisa de um tempo ali para aquilo que tem potencial dela nascer, né? E aí depois crescer e a gente ir lá e colher e se alimentar daquilo. A criatividade é a mesma coisa, a pausa é um recurso. O cérebro, para ele aprender, ele precisa de um momento de silêncio, né? Então, quando a gente fala de pausa como recurso, a gente não está falando de nada de outro mundo. A gente está falando dessa necessidade, tanto de um processo criativo, quanto de uma necessidade de qualidade de vida, né? A gente vive nesse mundo que está sempre aí jogando para realizar, né? Isso para entrar em ação, sempre num verbo imperativo, né? E a qualidade, e o que está por trás, né? E o que sustenta, e todos os aspectos e todas as áreas da vida. Né? Quando a gente fala, né? Quando eu trago aqui para a gente refletir sobre a pausa e o ócio criativo no empreendedorismo, é a gente pensar e olhar as esferas, as áreas das nossas vidas, as diferentes, que sejam elas o relacionamento, a vida profissional, a saúde, o lazer, a espiritualidade, né? E a gente olhar para isso, olhar para a nossa vida, né? E poder trazer um equilíbrio e uma harmonia, para a partir desse equilíbrio e harmonia a gente ter mais forças, né? E mais inspirações para seguir em frente. Então, quando eu falo em pausa como um recurso, né? Eu estou trazendo tanto o aspecto criativo, né, quanto o aspecto da saúde mesmo, né, da qualidade de vida. E para conversar com a gente, né, hoje sobre isso, a gente tem o artista, o Daniel Minchoni. O Daniel Minchoni, ele é poeta, videomaker, performer, editor do Selo do Burro, organizador do Selo do Burro, né? Ele é um multitalento, ele é um multiartista, né? Uma pessoa extremamente ativa, que vai hoje compartilhar com vocês e comigo também, estou curiosa para saber, um pouco sobre a vida dele, sobre a prática dele, né? De como ele se organiza, como que ele se recria, né? E como que ele fez na pandemia também para se recriar e como que ele traz para a vida dele, né, o ócio, se ele traz ou não, né? Vamos ver, eu não sei. É isso, gente. Então, mais uma vez, bem-vindo ao festival. A gente vai encontrar agora o Daniel. Depois dessa conversa com o Daniel, a gente vai ter o vídeo dele, a apresentação, a gente vai conhecer o trabalho dele, e depois do trabalho dele eu espero vocês na salinha do Zoom, né, para a gente conversar hoje no final do nosso encontro, tá? Então, vamos aproveitar o Daniel. Oi, gente, bem-vindo então. A gente está hoje com o nosso convidado, Daniel Minchoni.
um artista multi, poeta, videomaker, performer, editor do Selo do Burro, organizador do Sarau do Burro, dentre mil outras coisas e mil outras funções que ele mesmo vai falar. Então, hoje a gente vai conversar com ele, vai conhecer um pouco do trabalho dele, dos bastidores, de como ele vem se transformando e vem transformando a sua carreira, antes do cenário da pandemia e também no cenário da pandemia. E aí a gente vai falar um pouco com ele sobre o tema de hoje. Então, como que o Daniel vê, inclui ou exclui o ócio da sua vida, né? É isso. Então, Daniel, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Vou convidar você para se apresentar, então. As pessoas estão aqui, estão assistindo, estão acompanhando. Você falar um pouco de quem é você, qual que é o seu trabalho, que eu acho que nada melhor do que você na sua própria voz, né? Sim, bom, eu costumo me apresentar resumidamente como poeta e por questões de orgulho, mas também porque é o meu ponto de partida para todas as minhas pesquisas, né? Então, antes de mais nada, eu sou poeta e pai. E isso, estou pai nesse período, né? Não sempre fui, mas nesse período, depois que eu passei a ser pai, também são dois fundamentos básicos da minha pesquisa, né? Porque eu, por ser da poesia e também da performance, e aí eu estou sempre poesia e artes visuais, poesia e performance, poesia e cinema, poesia e música, poesia, estou sempre partindo da poesia, me interessa muito essa possibilidade da poesia. Eu costumo me apresentar como poeta e pai, embora eu faça milhões de outras coisas. Então, é mais comum eu ser chamado de poeta performer ou artista transmídia, intermídias, multimeios, ou sei lá. Eu costumo brincar que eu sou ASG, artista de serviços gerais, né? Então, o que precisar fazer em matéria de criação, eu topo. E aí, partindo desse princípio, então eu me apresento nisso. Assim, historicamente, eu tenho feito coisas no campo da poesia, da performance, né, da poesia falada, especialmente, que eu gosto, sarau, slams, mas não só. Trabalhei também já com grafite, trabalho com projeto de livro, como VJ, assim, é isso, que nós capota mais no breca, literalmente nós capota mais no breca. E aí, em paralelo também, né, a sua atividade artística tem um trabalho aí que eu vejo de organização, de outras frentes, né? Você liderando, realizando, aí empreendendo outras frentes também, né? Meio que sem querer querendo, né? Hoje o artista, até você conseguir um patamar de solitude, ou se você é um artista que já vem de um berço que tenha toda uma estrutura de produção, você usufrui dessa estrutura. Mas, no geral, o artista ele também quase que trabalha como um ativista da própria carreira, né? Então, você tem que empreitar. É uma coisa que, particularmente, eu até nem gosto muito, né? Assim, mas os desafios do mundo atual não é uma coisa que eu gostaria de fazer, mas por necessidade de sobrevivência, por necessidade de ter que fazer as coisas chegar, ou você faz isso ou o trabalho não chega, né? Então eu acabo aí essas frentes de produção, de organização de eventos, festivais, várias outras coisas que a gente tem que articular para conseguir botar o bloco na rua, né? Para como artista trabalhar também, né? Então, lógico que quando eu falo assim, nem gosto, tanto não é que é uma coisa que eu faça em desagrado, mas lógico que eu preferia aquele glamour pré-contemporâneo do artista que só ficava esperando as coisas acontecer e tal, mas é bem fato que hoje já não é mais assim, e com todas as questões neoliberais no mundo, assim, a gente virou muito empreendedor de nós mesmos. Então é isso e é fato, né? Eu sou, por crença comum não, mas
infelizmente a gente acaba tendo que sobreviver e se adequar a essas coisas também do capitalismo, do mercado, da forma neoliberal que o mundo tem se organizado, onde você é o seu maior empreendimento, né? Então, inevitavelmente, como artista, você também tem ainda mais riscos nessa proposta, né? E aí Uhum. é isso, é um empreendedorismo radical, você tem que se impor, digamos até, né? Uma palavra meio pesada, mas é meio que se colocar, né? Diante do mercado, diante das, das possibilidades para trabalhar, né? Criar a sua estrutura, né? Criar a sua frente, né? É isso. Sim, sim. Porque E a, acho a que arte, né? A gente tem diferentes pessoas assistindo, né? A gente tem artista, tem chefe, tem artesão, né? Mas tem uma característica da arte que, diferente de outras frentes, ela é quase que uma coisa, a princípio, não necessária, como uma comida, por exemplo, né? Ela tem uhum, um outro tipo de necessidade, porque sem arte a humanidade, as pessoas também não vivem, né? Mas ela sim, é um outro tipo de necessidade que não está na subsistência. Então, o artista ele tem esse desafio, né, que é o de criar um mercado, né? sim. Isso é uma coisa que E aparece para você também. total, na verdade, e por ser um campo subjetivo, bastante amplo e difuso, é, e bastante perseguido historicamente também, né? Porque tem várias questões políticas conflituosas com esse campo, porque é o campo do pensamento que muitas vezes vai construir críticas e reconstruir a sociedade e tal. Então, sempre tem restrições políticas. É um campo que gera muito emprego, tem muitas pessoas trabalham, gera muita renda, é um campo que se autossustenta, tem lucro ativo, e mesmo assim é um campo muito perseguido, assim como é o campo da educação e tal. Por não ser, eu acho, também uma necessidade tão básica, porque a educação ela é muito perseguida, mas a educação é fundamento do mercado, né? Uhum. Então, eu costumo brincar que eu sou um defeito de fabricação, e a educação é o lugar onde gerou esse defeito de fabricação, ironicamente, porque por eu ter vindo de uma origem de bairro operário, família operária, de alguma forma, lógico, né? Tem esse modus operandi na minha vida, né? Da estrutura. E aí a escola, ela cumpre essa função de preparar as pessoas para o mercado. Ela, exceto algumas exceções, no geral, a escola te disciplina muito ao pensamento de trabalho, né? Uhum. E a gente se condiciona a isso, faz datilografia, porque é mais fácil de arrumar emprego, faz não sei o que, tudo a frase final é melhor para arrumar emprego. Você vai ler um livro, você tem que ler porque é mais fácil de arrumar um emprego, não porque ler é tão legal quanto jogar videogame ou namorar. Você tem que ler porque você precisa trabalhar e tal. E aí e especialmente em São Paulo, né, que é de onde nós falamos, esse fantasma é ainda maior. A pessoa às vezes pergunta: você trabalha em quem? Não pergunta quem é você. E aí acho que eu perdi a linha do raciocínio, mas eu estava falando de que por ter vindo desse terreno assim, né, eu fui preparado para ser um bom trabalhador e tal. E aí, mas foi justamente a educação que também me abriu o caminho para a poesia. E foi aí que eu virei um defeito de fabricação, porque também o mercado ele acaba perdendo quando a pessoa acaba sendo artista, né? O mercado de trabalho mais formal, restrito, ele acaba perdendo muitos talentos. Modéstia à parte, eu trabalhei com comunicação, eu era muito eficiente no que eu fazia e tenho uma qualidade técnica para isso. E aí, a partir do momento que a arte se torna um caminho, você acaba saindo. Então, tem um esforço também do mercado de conseguir segurar essas pessoas que às vezes são pessoas que têm qualidades que o mercado quer segurar. Então, eu acho que tem uma certa perseguição contra a arte nesse sentido. Mas assim, estou indo É logo isso para que um você. caminho super político, né? Mas enfim, é inevitável os tempos. Mas eu não Não, tô. mas eu acho que é bem. Não, é bem interessante isso que você está trazendo, porque tem em um dos nossos encontros aqui onde a gente discute dinheiro, né?
Então, a relação do criativo com o dinheiro. E eu acho que você trouxe uma questão que eu só eu quero voltar para um outro paralelo seu, tá? Mas eu quero já falar isso, porque quem está assistindo, quem está acompanhando, né, já vai fazer esse paralelo com a relação do dinheiro. Porque quando a gente... nessa relação do criativo com o dinheiro, tem um conflito, né? Às vezes são conflitos de crenças pessoais, crenças internas, mas tem um conflito que é de uma crença e de um sistema mesmo, né? Porque é isso que você falou, o criativo, ele gera renda, ele gera mercado e ele pode gerar muito lucro, mas é um mercado que é paralelo de um sistema de produção, né? E muitas vezes as crenças que os criativos têm em relação a dinheiro estão por conta de um sistema que quer suprimir ou que quer se aproveitar, né? Cooptar essa criatividade para entrar naquele sistema, né? Então, o quanto, daí é uma discussão que a gente, no outro dia, a gente pode conversar também, mas o quanto um criativo gerar renda também já não é criar um sistema diferente desse aqui, né? A gente está falando de dinheiro porque a gente está num sistema capitalista, mas a gente poderia criar um outro sistema que tem um outro tipo de troca, né? Mas o dinheiro como uma moeda, né? Um sistema de troca. Mas muito legal, mas eu queria... É legal, mas é só um complementinho, é legal essa ideia eu ia até falar isso, né? A produção é uma produção paralela ao formal, porque na real tem o formal que já é formalizado historicamente, mas essa função ela também é de produção, né? Ela também gera... É um sistema, um sistema de produção autônomo, que gera riqueza, né? É um sistema autônomo. Exato. E muitas vezes muito reduzido, é lógico que tem um pouco que é uma coisa que a gente precisa falar também quando a gente fala sobre dinheiro, que tem um pouco de uma profissão de fé dos artistas. Muita gente faz muita coisa por menos do que deveria e por mais e mal remunerado justamente por ser por amor e ter essa crença também dessa ideia de meio cristã, de profissão de fé e tal. E aí essas remunerações reduzidas muitas vezes também fazem com que você consiga gerar muito mais movimento do que com os pagamentos corretos e tal, né? Mas eu acho que se tivesse investimento não tão reduzido, também teria toda essa dinâmica, porque é isso, muitas vezes as pessoas que estão nesse campo estão movidas pela paixão, é quase como... sempre é o plano B de alguém, digamos assim, né? Trabalhar com arte, e aí quando vira o plano A, a pessoa vem com a faca no dente, assim, agora é o sonho da minha vida. Então é tipo, isso com o tempo pode se esmorecer, assim, mas no começo é muita energia vital de profissionais muito qualificados, eu acho. Muitas vezes as pessoas do campo da arte são profissionais muito qualificados nas suas áreas e que arriscam investir num campo paralelo, né? Então, isso. E aí eu queria aproveitar esse gancho para você contar como se reinventou, né? Porque o que a gente vem falando aqui no festival, na Ativação Criativa, mostrando essa característica do criativo, característica e capacidade, né, de se reinventar e de se recriar. Né? Então, a gente vai falar muito pontualmente em algum momento do que você fez, de como você reinventou nesse momento de pandemia, né? Porque a gente está falando com as pessoas agora, aqui que estão assistindo e que estão querendo se reinventar e se reposicionar. Mas tem uma trajetória aí, né? De reposicionamento, Então, me conta, como que você saiu aí desse... A arte, no seu caso, é o plano B, né? Em algum momento você deu esse salto, esse pulo. Conta aí pra gente como é que foi isso. Ela se torna um plano B, é muito louco isso, porque ela se torna um plano B na faculdade. Quando eu fiz o teste de aptidão para o que eu queria fazer, era evidente que eu deveria ter feito artes visuais ou artes plásticas ou teatrais, que eram as coisas as cênicas, né, que eu queria fazer. Eu tinha vontade de cursar esses cursos, mas no teste de aptidão lá, teste de vocação, né, a sua vocação, essa coisa, até essa palavra meio religiosa, né, vocação, ele me empurrou para publicidade e propaganda, porque era uma forma de eu
é uma forma de eu capitalizar essa minha vontade, esse meu ímpeto de desenho criativo. De alguma forma eu não reclamo, porque estudar comunicação para mim sempre me pareceu uma boa, porque é uma coisa que eu acho que todo mundo vai usar em algum momento da vida. É um campo que você pode usar, mas, por exemplo, se eu tivesse apostado mais em me manter como artista e ter estudado para arte, eu já não teria sido o meu plano B, teria sido o meu plano A, era a minha vontade desde sempre. No entanto, eu tive também, com isso, uma vantagem de estar na publicidade e propaganda, que é um grande laboratório, né? Então, eu estudei comunicação, me formei em publicidade e propaganda, depois eu dei aula na universidade, fiz especialização em design, estudo de cores, dei aula um pouco, mas trabalhei muito tempo em agência de propaganda, e que é uma máquina de moer gente, resumidamente, né? Você trabalha pra caramba. Também me deu um certo escopo isso, né? Então eu sou uma pessoa ultra produtiva, porque fui moldado nesse laboratório, né? Junta com a minha história, com a minha perspectiva de que tem que ser produtivo, porque vem de uma origem que o trabalho é enaltecido, e o trabalho que eu estou dizendo é o trabalho formal, tá, gente? Nunca, quando eu falo trabalho, não quer dizer que um artista não é um trabalho, não. Mas o trabalho formalizado, o trabalho carteira, ponto e tudo, plano de saúde, que nem existe mais, né? Mas, enfim, esse caminho todo, pela publicidade, me moldou, de alguma forma, a estar nesse laboratório. A publicidade, ela é muito... Eu tenho cada vez mais me incomodado com a publicidade, né? Então, provavelmente, se esse vídeo aqui for no YouTube, vai aparecer umas 2, 3 propagandas antes. Isso está cada vez maior a quantidade de bombardeio, né? Antes, na TV, a gente tinha uns break de 5 minutos, agora a gente começa o vídeo, tem antes, depois no meio do vídeo tem de novo mais 2 propagandas, aí dali mais 5 minutos vai acontecer alguma coisa, aí para. Aí fica eu e você pausado, aí entra mais uma propaganda, aí volta. Eu particularmente eu tenho criado ojeriza as coisas que são comunicadas. Às vezes eu, por exemplo, não gosto nem de pedir iFood, porque sempre tem propaganda do iFood, por exemplo. É quase uma forma de revolta. Mas voltando, esse laboratório ele é muito bom, porque um dia você está criando para publicidade, para um site, para um cliente que é uma loja de roupa, no outro dia você está criando um filme para uma videolocadora, no outro dia você está fazendo um anúncio visual. Então você vai desenvolvendo aptidões laboratoriais, e acho que isso, para mim, foi um grande laboratório multimídia, multimeios, né? E que resultou no que o meu trabalho é hoje. Com a diferença de que hoje eu sou o meu cliente. Então, eu tenho pensado muito nisso. Então, eu quero fazer um vídeo poema que vai me levar a tal lugar. Esse vídeo poema, ele constrói minha identidade como um poeta performativo em tempos digitais. Ou ele vão me chamar para dar aula sobre vídeo e poesia por conta desse vídeo. Então, eu vou construindo essas mesmas coisas que eu ia construindo para os clientes, né? Veicula, a estratégia acaba sendo parecida, né? Mas é uma percepção do trabalho. Então, no final das contas, eu particularmente opto por só fazer o que eu acredito, né? Sendo eu o meu cliente, eu só consigo ir até onde eu dou pé. Eu sempre fiz isso no paralelo, e era muito engraçado e muito louco, porque os meus diretores de criação, pessoas que trabalhavam comigo, muitas vezes via esse meu trabalho artístico paralelo e falava: pô, mas por que você não faz isso para o nosso cliente? E vinha com esse papo às vezes, né, quando não estava rolando e tal. Dizia: cara, por uma razão bem simples, aqui eu sou o meu cliente. Então eu não reprovo, eu não tenho medinho, eu aposto, né? Então, assim, várias questões, várias ideias que se perdiam, inclusive, que eu apresentava para o cliente e ele não se interessava, depois eu reciclava e ressignificava para o meu trabalho. Então foi um laboratório muito bom, mas é muito destrutivo também, porque você tem que lidar com muita frustração e dor,
Não que arte não tenha, arte também é muito difícil nesse sentido da frustração e dor, porque você trabalha por projetos, né? Então você faz projetos e tal. E é isso. Então, assim, de alguma forma eu cursei esse caminho da publicidade porque faltou também, fui empurrado para a ideia do mercado, que na época o curso da moda era publicidade. Então, todo mundo que for mais ou menos da minha idade de 40 anos fez publicidade ou jornalismo ou uma coisa assim. Se for todo mundo que tem hoje 30 anos, fez gastronomia. Então, por exemplo, no meu caso, sabe desenhar, mas a moda agora é gastronomia, então você vai fazer uns desenhos de gastronomia, sabe? Então também tem uma coisa voraz nessa coisa de empurrar para universidades que estão com demanda de trabalho. E muitas vezes esse vocacional não considera a sua vocação real, ele considera as possibilidades do mercado. As possibilidades de mercado. E me fala uma coisa, você transformou a sua transição em arte também, né? Sim, eu meio que... O processo, né? Eu na época, na verdade, assim, eu ainda tenho, tá, gente? Já fazem 8 anos, 7 anos disso, dessa minha passagem de pesquisa, né? Formal, assim, né? Que eu falei, não, agora eu sou só artista, eu sou poeta e tal. E eu ainda tenho medo, né, de não dar certo, tinha esse medo de não dar certo, então eu quis quase como que baixar um decreto, uma oficialização de que eu não ia voltar tão rápido eu tomasse o primeiro escorraçada. E minha escorraçada foi rápida, porque logo depois que eu saí do trabalho, sei lá, 5 meses depois eu soube que ia ser pai. E aí depois, 2 meses depois, eu descobri que ia ser gêmeas. Então eu tomei logo um susto já que eu fiquei pensando, nossa, vou ter que voltar a trabalhar no mercado formal na hora, assim. Mas eu fiz um processo, eu chamo de um rito de passagem. Assim como tem essas coisas do rito de passagem em diversas etnias, diversos aldeamentos indígenas ou povos, onde você precisa fazer um rito de passagem para determinar que você virou um adulto ou que você virou um caçador, não sei o quê. Eu achei que eu precisava também fazer isso, um rito de passagem. Foi uma coisa que me ocorreu muito no dia, assim. É um dia muito traumático para mim, na verdade, sintomático, porque no dia do aniversário de 50 anos do golpe militar no Brasil, né, no dia 1º de abril. Eu estava muito movido por essa ideia e estava movido por essa coisa de eu ter acabado de sair do trabalho. Então, no dia 1º de abril de 2014, acho, aí eu resolvi fazer um rito que chama Passa Passado, Me Interessa o Futuro, onde eu coloco um tijolo nas minhas costas para cada ano de trabalho formal, né? Então eu coloquei vários tijolos amarrados por um sisal nas costas e dentro de um sarau do burro, que era a minha perspectiva de novo trabalho, lugar que representava a poesia, um ambiente que eu já fazia desde 2008. E aí eu deixei disponível um martelo no chão, um martelo livre, assim, para quem falasse poesia quebrar um dos tijolos que estava nas minhas costas. Então, meio que simbolizando os tijolos, cada tijolo representava um ano de trabalho para mim, né? E cada poema que aquela pessoa falava, cada poesia que aquela pessoa me ofertava, cada poema mesmo, ela tirava um peso de um ano para mim. Então, teve um aspecto muito simbólico, porque é uma performance bastante corporal, né? A pessoa quebra com um martelo tijolos nas minhas costas, né? E isso tem uma função física, fora toda essa função psicológica e conceitual que eu criei, né? Mas me ajudou muito a marcar isso na minha cabeça. Então, todo ano eu refaço ritos nesse dia, assim. No segundo ano, eu fiz uma outra performance que era ninguém para ouvir ninguém para ver a areia virando pérola, né? Então, porque tem essa coisa essa mudança de trabalho. Então, ninguém para ver a hora que o artista e o quanto ele empenha para virar pérola, né? Todo esforço que ele fala, todo mundo já quer ver o produto pronto e
e consumir o produto pronto e comercializar o produto pronto. Então, eu estava discutindo esse tempo de pesquisa, de maturação do trabalho, né? Eu cheguei a fazer vários trabalhos afirmativos, né? De tentar me afirmar como trabalhador, né? Então, por exemplo, eu durante um tempo eu mandei e-mail para vários museus do mundo, as principais museus e galerias do mundo, dizendo basicamente: eu sou artista. Era esse o texto, esperando o retorno para ver o que cada um ia dizer, assim. Então era quase como um trabalho formal. Teve algum retorno? Acordava de manhã, não teve retorno. Eu acabei parando esse trabalho, era um trabalho que eu devia, a minha projeção era fazer isso por um ano. Eu acabei não conseguindo manter esse ritmo, né? Porque eu não queria botar num programa, num MailChimp, e eu queria ter essa rotina. Mas aí, de repente, vieram as rotinas comerciais e eu tive que... Porque eu queria ter esse trabalho de tipo assim, ó, eu estou querendo, eu sei que eu sou artista, eu preciso só de alguém que me legitime. E aí eu fiquei tentando ver esse diálogo, e era um trabalho que eu queria expor em algum momento, que era mostrar os e-mails e as respostas que fui tendo, mas eu acabei não conseguindo manter a rotina. Que é uma coisa e me fala uma coisa. Coisa, de repente, é muito louca de se falar, que é também difícil, dependendo de como você for, construir uma rotina, né? Eu sou muito doido, assim, então a rotina, o trabalho formal me ajudava numa rotina. Como artista, eu sou um pouco, pelo que eu acredito, um pouco indisciplinado, porque eu, inclusive, quero que isso seja parte da minha pesquisa. Mas em alguns trabalhos agora você é indisciplinado esse... de uma forma que ainda te permite realizar, né? Porque tem um tanto da indisciplina que inviabiliza, mas tem um tanto da indisciplina que, de novo, não tá... É uma indisciplina comparado a um sistema formal de trabalho. Mas, às vezes, é um modus operandi distinto, mas que te coloca em movimento, né? Na verdade, eu uso a palavra indisciplina só para ilustrar, mas, por exemplo, é comum eu trabalhar pelo menos 8 horas por dia em trabalho de arte, só que, assim, sei lá, não quer dizer que vai ser das 8 da manhã às 5 da tarde. Pode ser que eu trabalhe num dia da 1 às 7, outro dia das 3 da manhã. Então, assim, eu digo indisciplina nesse sentido. E para esse trabalho, que ele era super relogístico, eu não consegui manter por causa dessa dinâmica vida louca, digamos assim, né? Porque a ideia era que todo dia, 9 horas da manhã, eu mandasse esse e-mail para todo mundo, assim, tipo, que era o horário que eu entrava no trabalho. Só que é isso, não tem a ver muito com... Foi um trabalho que eu criei, que eu acho legal, acho bem interessante, mas que não tem muito a ver com o meu perfil, porque eu não especialmente depois de ter saído do trabalho, eu já não tinha essa coisa de ser super rigoroso com o horário, e aí eu não cabia no meu perfil, é isso, assim, eu acho, e aí em algum momento deixou de fazer sentido, porque eu acho que quando você empreende e você é a empresa, aí você se considera uma empresa, olhando para você como uma empresa, né, como um produto, você tem que fazer uso das características melhores que você tem, não das que você tem dificuldade, né? Então, no meu caso, essa questão com o horário, ela era como se eu ficasse tentando resgatar uma característica que não é tão minha, para tentar competir com alguém que tem essa característica, enquanto, na verdade, eu achei que era melhor eu pegar o que eu tenho de bom, e justamente por não ter isso, por não ser rigoroso com o horário, eu tenho uma capacidade de flexibilidade, de adaptação, de tantas outras coisas, de ser mais leve em outros sentidos, que eu falei, não, é melhor eu aproveitar isso tentando ser igual todo artista, digamos assim, né? Todo método. Isso, justo. No primeiro dia aqui do Festival Ativação, a gente fala sobre isso, né? Eu trago essa reflexão, né? A criatividade como o maior capital, né? Do criativo,
né? Então, assim, de se apropriar do que é seu. Isso que você está trazendo é genial, assim, sabe? Porque é de uma simplicidade, de uma honestidade, né? Que acaba se tornando genial, porque, assim, ao invés de ficar batendo numa tecla do que não é, o que que eu sou, né? E o que que isso que eu sou vai me ajudar a realizar aquilo que eu quero. E o que eu não sou, eu vou amenizar de alguma forma, mas eu não preciso tentar caber naquilo que eu não sou, né? Principalmente porque já tem essa ruptura, né? Você, como eu estou falando criativo, porque você é artista, mas tem pessoas que trabalham com a criatividade em outras frentes, que não são artistas que estão assistindo a gente. Mas a gente, Uhum. como criativo, a gente tem essa oportunidade de criar a realidade, né? Então, deixa eu criar a partir do que é bom para mim, porque a gente só vai, assim, você quer fazer o criativo ser improdutivo, é você colocar uma coisa que ele não gosta, de um jeito que ele não gosta. Ele não vai fazer. Sim. Não vai, né? Tem esse lado um pouco selvagem, assim, quase do cavalo. Trata mal o cavalo para ver se o cavalo vai. O cavalo não vai, entendeu? Ele trava se tratar ele mal, né? Eu Assim, então trabalho. e a gente tem essa força, assim, tô trazendo o cavalo como um animal de força, de potência, né? De sabedoria, desse selvagem, tipo, ó, esse aqui sou eu, sabe? Sim. Tem um trabalho, eu trabalho muito com o palhaço, né? E o palhaço, ele tem muito a ver com a expansão do eu. Tem uma coisa, a técnica do clown e do palhaço, ela pelo menos na que eu pesquisei, tem a ver com a expansão do eu. Então, eu sem máscara, eu o máximo amplificado possível, fazendo o que eu tô afim de alguma forma. Baseado nisso, eu acho que isso reverberou também nas minhas coisas, de tipo, é lógico que isso não quer dizer que eu me aparte da sociedade, né? Eu vou me Uhum. adaptando dentro das coisas e das possibilidades e tal. Mas quando você faz uma coisa que você acredita, que você gosta, você faz melhor. E às Sim. vezes ter isso da personalidade mesmo, né? Te faz ter individualidade e essa individualidade muitas vezes se torna um diferencial. Então, sei lá, a gente pode pegar o exemplo na gastronomia do entrecote lá, que é um restaurante que só serve um prato. E aí se Sim. tornou um restaurante de referência porque só serve um prato. Se você quiser Uhum. um entrecote, você vem e come aqui. Se você quiser comer outra coisa, nem vem aqui. Entendeu? E é tipo, Isso. só que às vezes e quando você é empreendedor de você mesmo, é muito louco, porque tem muita gente que fica assim, mas você precisa melhorar a tua visão, você devia ser assim, você devia se adaptar ao mercado. Então agora no mercado está todo mundo fazendo camisa vermelha, então você tem que fazer camisa vermelha. Só que às vezes você se manter fazendo camisa azul enquanto está todo mundo fazendo camisa vermelha, quando as pessoas encherem um pouco o saco da camisa vermelha e começarem a ver a camisa azul, elas vão só pensar em você, do que ao invés Isso. de você ficar tentando o tempo todo ali acompanhar a tendência e ficar sempre ali. Então, assim, lógico que isso é um empreendimento de risco. Então, Uhum. aí na outra conversa a gente falou um pouco sobre isso, que a arte é um empreendimento de risco, né? Muitas vezes Isso. você se empenhar na sua crença. E a sua crença pode estar errada. Quer dizer, Uhum. pode estar errada para o mercado, né? Porque no fim da Uhum. vida você pode não ser um milionário, ser muito mais feliz do que tendo trabalhado a vida inteira e sendo um milionário, né? A gente tem visto aí Ela pode ser vários milionários. incompatível com aquele sistema de produção, né? Mas isso não significa, Exato. é isso, ela não significa que ela está errada, ela é só verdade, né? Só é incompatível com aquele sistema. É que E você, o dentro do Daniel, capitalismo, pode ficar frustrado de não ficar milionário, por exemplo, né? Mas, de repente, você pode justamente, até ser mais feliz do que ser milionário, né? justamente, que aí é o que eu também sempre trago quando eu falo, quando eu vou dando as mentorias criativas, que é assim, você precisa ajustar os seus desejos à realidade que você optou, né? Então, assim, se Uhum. você criou nesse caminho, você precisa entender até onde dá para ir, não precisa ser limitante, mas precisa ser realista, e aí você Uhum. começa a adequar os seus desejos, porque senão a sua vida vira uma grande vida de frustração mesmo, né? Sim. Mas isso independente da sua carreira como criativo, né? A gente precisa Isso, ir, isso até os né? mega empresários é aí que tá, independe mesmo, que é tipo, até o mega empresário, recentemente, quer dizer, recentemente não, uns 7 anos, começa a ter muitas capas de revista, das revistas Forbes e tá dizendo, o fulaninho,
o empresário no divã, frustrado, tipo, 30 anos, não sei o quê, milionário, casado com uma esposa que ele queria e o cara não vê sentido na vida, né? Então, tipo assim, também tem o outro lado da moeda, né? Então, assim, e aí começou a ter várias pessoas que que eu também faço um pouco parte desse movimento, que sai daquilo que está te frustrando e vai para outras. Então, por exemplo, no meu caso, eu achei que era melhor eu começar a fazer um monte de pequenas coisas que me faziam feliz do que fazer uma só coisa grande que me fazia mal. Então, eu achei, ou que não me fazia mais feliz, não vou nem dizer que me fazia mal. Eu achei melhor fazer coisas que me davam prazer. Né? Acho que isso tem a ver com uma idade. Pode falar. Não, eu ia falar que o papo está ótimo, só que a gente tem um desafio de, em 10 minutos, falar de 10 assuntos. 10 minutos, 10 assuntos seria realmente um grande desafio. Em 10 minutos, 2 assuntos para a gente concluir. Sim, ainda mais comigo. Que é o seguinte, eu queria que você contasse, né? Então, eu vou te lançar os 2 temas, né? E aí a gente pode usar esses 2 temas nesses 10 minutos, acho que fica mais rico. Mas eu queria que você trouxesse, que a gente para quem está assistindo, assim, a gente teve uma pré-conversa, né? Então, muitas das coisas que a gente já trouxe aqui, a gente conversou para deixar tudo bem preparado, bem bacana, né? Para quem está assistindo. Então, assim, vamos lá. Nesses minutos que a gente tem, eu queria que você contasse um pouco para quem está assistindo como que foi essa reinvenção sua nesse período de pandemia. E a gente sabe que nesse período de pandemia também abriu-se para a gente uma realidade de um novo tempo, né? A gente está descobrindo novos tempos. E um novo jeito, né, de geográfico, quando a gente não sai tanto de casa, enfim, a gente está descobrindo um novo tempo de vida, né? E quando o tema de hoje, que eu comecei falando com as pessoas, é sobre o ócio, né? O que é o ócio, como que a gente traz o ócio, como a gente traz qualidade de vida, né? Então, assim, me fala um pouco, eu não sei se dá para juntar esses 2 assuntos, né? Mas eu queria que você conseguisse mostrar, né, um pouco do que foi a sua transformação nesse período de pandemia e o que é o ócio para vocês e se ele entrou ou não, né, como realidade agora. Como é que é isso? O ócio é isso, é osso, né? Então, o ócio são os ossos do negócio, né? Então, tem um quê tem tudo a ver com pandemia, eu acho, porque, por exemplo, eu não sei vocês, mas eu vou contar um pouco da minha pandemia. Assim, no começo era Shakespeare escreveu a peça, a maioria das peças, escreveu 2 peças de teatro na pandemia, não sei o quê. Então, eu tenho que ser tão produtivo quanto Shakespeare se eu quiser fazer parte da história da literatura universal, ou Camus e tal. Então teve esse momento desespero, porque é tipo, não, isso aqui vai passar e vai ter o glamour de quem se manteve produtivo e pensando nisso. Depois teve um momento do esgarçamento dessa bobagem, que é suprir uma demanda que você está inventando da tua cabeça, né? Então, também, se não é uma demanda natural, não faz sentido. Aí teve um momento de aprender a lidar com essa realidade, que era um tédio. Do ócio passou ao tédio, né? Então, tipo, no começo era live pra caramba, não sei o que, tudo. Depois passou ao tédio, ao esgarçamento desse desejo de estar online. E também, ao mesmo tempo, com 2 crianças em casa, também uma certa dificuldade de lidar com esse dia a dia em casa, só entre 4 pessoas, né? E aí teve um momento que foi o momento de botar o trem na linha e falar, eu vou fazer o que eu tô afim do mesmo jeito que eu fazia antes. Então eu vou manter minha coerência, meu foco, meu olhar no que eu ainda acredito e não vou ficar tentando lidar com demandas que outras pessoas têm, demandas que estão sendo inventadas,
porque teve um momento de esgarçamento financeiro completo, né? De falta, né? De esgarçamento, que eu estou dizendo não no sentido bom, positivo de sobra, mas no sentido de falta mesmo, de osso mesmo, né? E como é que você se reinventou profissionalmente, financeiramente? E aí rolou isso, assim, eu comecei a entender, no meu trabalho que é de performance, o trabalho que eu geralmente apresento é performance, performance é presença, é corpo, é estar, é relacional, eu comecei a deixar de lutar com as mídias e tentar usar elas como possibilidade. Então, assim, ao invés de eu querer ficar, vou ficar fazendo registros desse meu corpo performando, eu entendi que eu tinha que performar na mídia. Então, o jeito de fazer, de usar o corpo do computador era sendo o computador. O meu corpo passou a ser esse corpo. O meu corpo passou a ser o corpo Instagram, né? O meu corpo passou a ser o corpo Facebook, que é muito limitante falar isso, em princípio, mas ficou sendo a minha interface com o mundo. Nesse período. Então, essa interface, eu comecei a usar ela criativamente. Comecei a criar poemas lá dentro, performances lá dentro, que davam conta disso. E aí começaram a surgir trabalhos naturais com esse interesse, porque as pessoas começam a ver assim, pô, mas isso que você está fazendo é original, é diferente. Se eu ficasse tentando eu me filmar, fazendo performance, não sei o que, é uma coisa que está rolando, que nesse momento, então, todo mundo começou a fazer isso, né? Então eu falei, não, eu vou para o entendimento de performance que eu tenho. O entendimento de performance que eu tenho dentro do computador, o que é possível fazer com o corpo do computador. E aí eu comecei a fazer isso, que se tornou um tipo de performance muitas vezes mais ágil do que a performance que eu fazia com o meu corpo físico e respondia mais às demandas atuais e também tinha mais novidade, eu acho. Sim. Então começou a interessar mais, né? Começou a gerar trabalho, né? Mas não foi criado com esse objetivo de gerar trabalho, foi muito criado de uma demanda do ócio, assim, e eu precisar me movimentar. E aí, nessa de eu preciso me movimentar, lógico que quando você pensa preciso me movimentar para trabalhar, eu estava entendendo como um tempo de semeadura. E aí, mas mesmo assim, na semeadura já começou a vir colheita, porque começou as pessoas se interessarem por isso, né? Então, isso é uma das coisas que eu falei no começo do encontro hoje. Então, o ócio como esse momento de semear mesmo, né? Às vezes o silêncio e toda a semente, quando a gente coloca, né? Tem o ócio, tem a ação de semear, que é o colocar a semente, mas tem a ação da semente ficar debaixo da terra para ela ter o tempo dela expandir, né? Então, o ócio, ele tem essa qualidade criativa na natureza, e a gente, enquanto ser humano, a gente não está distante da natureza, apesar da nossa mente criar essa ilusão, né? Sim. A gente também, né, tem essa necessidade aí de ócio. E trazendo para a sua vida prática, assim, como que é o equilíbrio, né, da vida? Porque quando a gente fala de empreendedorismo, de realização, né, de entrar em ação, parece que a gente tem que estar o tempo todo fazendo coisa. Como que é isso para você? Como eu disse, eu não me impus mais uma disciplina do tempo. Eu tinha essa disciplina do tempo, logo que eu saí, porque eu estava bem adestrado pelo mercado, pela ideia de mercado, de expediente. Então eu me impunha essa ideia de que não, para eu me convencer de que o que eu estava fazendo era trabalho, eu tinha que cumprir um expediente, porque é assim que se trabalha. Chegou uma hora que eu me libertei dessa ideia e eu passei a lidar com outras dinâmicas, que é o que eu penso sobre o meu trabalho hoje. Ele exige outras dinâmicas. Lógico que tem coisas que eu preciso de prazo real e que ele tem esse prazo real. Por exemplo, mandar para um edital, ou mandar para alguém que me pediu um trabalho. Cumprir prazos é fundamental, né? Porque se você não tem confiança das pessoas, você não tem nada, né? Para trabalhar. Mas é preciso entender essas dinâmicas, especialmente no contexto do home office, né?
porque, por exemplo, aqui a gente ia gravando e minhas filhas me pedindo para ir na piscina. Tenho essa dificuldade, às vezes, de estar trabalhando e ter um desejo muito maior de estar na piscina com as minhas filhas, mas de precisar trabalhar. E aí tem essa luta interna, mas e aí nessa hora precisa de uma disciplina, porque, lógico, aí sempre aparece minha mãe aqui, assim, como é a primeira obrigação, depois da diversão, né? Minha mãe a vida inteira falou isso. Mas assim, eu fico mesclando a diversão com a obrigação, porque senão a gente, como autônomo, a obrigação nos engole. Se você deixar o trabalho te engolir, ele te engole como autônomo. Então, por exemplo, uma das coisas que hoje eu sinto muitas faltas é de férias livre, porque quando você não é autônomo, você é empregado, naquele um mês que você está de férias, você realmente está de férias. Você não precisa ficar preocupado em mas nossa, será que eu vou ter trabalho na volta? Você não está preocupado com isso. Você não está preocupado com eu tenho que trabalhar esse mês porque senão mês que vem eu não vou ter dinheiro e não sei o quê. Quando você é autônomo, você infelizmente não tem férias, né? Você acaba a não ser que você se decrete e fala, nesse mês eu não vou me ligar, e eu já fiz isso também, dei o azar de fazer isso nesse começo do ano passado, foi pré-quarentena, foi uma loteria, foi importante para eu aguentar a quarentena, por exemplo, mas foi a primeira vez em 6 anos que eu tirei uma férias, assim, que eu falei, não, mesmo que rolar de alguém me ligar de São Paulo falando, tem um trabalho para fazer em tal dia, você volta? Eu não vou voltar, eu vou ficar e vou arcar com os custos disso. Mas não rolou, ainda bem, de ninguém me pedir para voltar, mas eu arquei um pouco com os custos disso. E também é isso, aí você lidar também com os períodos, entender que aí, tipo, nesse período você optou por isso, então se programar para os próximos 2 meses e tal, ser um período mais light, que você só vai comer comida japonesa se você fizer um Catarse para alguém pagar para você, esse tipo de coisa. Né? Você abre um Catarse e fala, amigos, paguem Inclusive, acho que isso deve ser um direito, assim, né? Tipo, para poder comer comida japonesa, você abrir um Catarse. Então... Não, mas de novo, né? Olha a importância do dinheiro, né? Da gestão. Agora falando da gestão, a gente estava falando do ganhar dinheiro, né? Agora da gestão do dinheiro, né? O quanto o criativo gerir o seu dinheiro também é necessário até para conseguir ter esses momentos de ócio. Né? Então, que é o que eu sempre falo no encontro do dinheiro, falar a importância de você lidar com o dinheiro com clareza, né? Porque até para isso, né? Para você chegar no momento e falar, então agora eu não preciso entrar em ação porque eu tenho ali, sei lá, uma renda, vou, claro, modelar os meus desejos, né? Porque é isso, né? O quanto que a gente tem e o quanto que a gente molda o desejo. Talvez eu não vou comprar comida japonesa ou vou abrir um Catarse para comer uma comida japonesa nos próximos 2 meses, mas fazer essa gestão. Mas, maravilha. Eu, por mim, continuava conversando com você horas, mas a gente já está aqui no limite. Eu sempre fiz isso de guardar e acho que isso é um conselho, eu acho que é um conselho independente do mercado que você atue, sabe? Mesmo quando eu trabalhava, isso me deu a possibilidade de eu optar por ser artista, por exemplo. Isso me segurou por muitos anos. Sempre, desde quando eu comecei a trabalhar, eu sou meio chato, assim. Então, eu pensei assim, cara, para eu poder fazer o que eu quero, eu preciso ter sempre dinheiro no banco para, se alguém me falar assim, velho, então você que sabe, ou você faz o que eu tô mandando ou você vai embora. E eu tinha esse seguro, vou embora. Eu chamava de outro nome menos elegante, mas é um seguro né, automático, assim. Então, tipo, se eu precisar ligar o automático, eu vou e não vou levar desaforo, né? Então, eu acho isso importante da gente ter na nossa cabeça, sempre guardar um pouquinho do que ganha sempre para essas horas, porque inclusive tem momento que, mesmo no mercado de trabalho, parece que tá tudo lindo, tá tudo beleza, e do nada você é demitido, assim, tipo, a empresa, por alguma razão, foi vendida. Comigo foi isso que aconteceu, a empresa foi vendida para um outro grupo, o outro grupo quis chegar e colocar as pessoas
dele. Então, assim, é muito... Aí vira um processo que é melhor você sair mesmo, porque se você ficar, você vai ficar como alguém que teve uma chance muito grande de estar ali entre aquelas pessoas iluminadas. Então, é melhor nem disputar isso, sabe? Então, para mim, muitas vezes eu fico pensando que é assim, porque se você fica parecendo que eles te deram uma chance, né? E se você foi mandado embora, você tem um dinheiro guardado para se reestruturar, né? Enfim, então talvez alguma coisa útil assim para mim é isso, assim, guardar um dinheirinho sempre que possível, porque tem sempre o ócio e o osso, né? Exatamente. Gente, agora é a famosa hashtag fica a dica, guardem seus dinheiros. Mas legal que a gente trouxe, que você trouxe esse tema, né? Que a gente conseguiu falar, porque isso está aparecendo no festival, né? Bom, queria agradecer a sua participação aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora, na sequência, a gente vai passar aqui no streaming os seus trabalhos. Você tem alguma coisa para falar para o público? Ou é deixar fluir, fruir? Ou tem alguma coisa que você queira falar para eles em relação ao trabalho? Não, eu acho que é deixar fluir. Tem uma coisa muito experimental nesse trabalho, então talvez seja difícil para quem não esteja habituado entender onde isso pode ser comercializado, onde isso é trabalho, né? Porque tem um empreendedorismo radical nisso, e que eu acho que é uma coisa interessante a se pensar. Às vezes é isso, né? A gente muitas vezes não fica olhando para o trabalho de alguma pessoa e pensando assim, mas eu não consigo entender como é que essa pessoa ganha dinheiro, né? Porque a gente fica tentando entender como é que essa pessoa ganha dinheiro. E você tem que entender como é que você ganha dinheiro, o que você consegue estruturar para ser fonte de renda para sua vida e tal. E é lógico, isso inclui abrir mão de coisas que são irrelevantes. Por exemplo, comer comida japonesa toda semana, sei lá, tipo assim, quando eu trabalhava em agência de publicidade, eu tinha dinheiro para comer comida japonesa toda semana. Eu falo que a comida japonesa é a base do capitalismo, né? Que você fica desejando comer. Então, assim, mas tipo, mas aí você, beleza, diminui para um mês, diminui para um ano e vai se adaptando e faz em casa, aprende a fazer e aí é isso que eu ia falar também, é criativo, né? Aqui em casa a gente descobriu uma peixaria maravilhosa aqui, e aí agora a gente descobriu realmente como faz o temaki, então a gente pede os peixes, faz o temaki, então todo mês, mais de uma vez, tem comida japonesa. Aqui em casa também, minhas filhas são viciadas, aí elas cobram, exatamente, então, e é mais gostoso, né, feito em casa, porque aí você começa a adaptar para o seu gosto, né? Exatamente. É isso, porque aí, de novo, né, quando a gente vai falar em sistema, quando a gente está falando criativo, a gente falou bastante de sistema de produção, às vezes o sistema de produção ele cria esse fetiche, né, que é o fetiche de ir comer a comida japonesa. Sim. Né? Sim. E aí a gente até descobrindo, conversando com alguém, né, que morou no Japão, falou assim, gente, aqui no Brasil é um fetiche o temaki, porque lá temaki é uma coisa que os caras fazem assim, para festa, para cada um fazer, é tipo patê. Então o japonês chega aqui, ele ri da temaqueria. O dia que eu descobri isso, eu falei, gente, olha o fetiche que criou, né? Então vamos fazer temaki em casa. Agora a gente está super expert do temaki, sabe? Sim, lógico. Mas é isso, obrigada então pela sua presença, pela sua participação, cheio de insight, cheio de dica, uma pessoa, você vê aí como eu acho muito interessante, né, porque você tem a experiência dos dois lados, né, o lado CLT criativo e o lado empreendedor criativo, né, então eu acho que para quem está assistindo trouxe, assim, muita inspiração mesmo, sabe, muitas coisas bem pontuais e bem reais, de formas de como a gente pode, né, se reinventar aí e como que pode aproveitar o melhor de si, né, para isso, para ser feliz. Eu acredito que afinal que é isso que a gente veio fazer aqui no final da vida. Eu quero olhar para trás, né, e ver o quanto eu fui feliz, né, sentir, ver não, né, sentir, tá tudo bem, posso ir. Sim, lógico. Né, acho que é isso, assim. Lógico. A meta de vida é essa, é viver bem, né? Porque senão exatamente. Você fica acumulando moeda e não vive bem. Então, eu acho que tem isso, você
Se você é muito... Aí a gente falou da cultura asiática e tal, né? E tem uma coisa assim que o asiático em geral ele se empenha em ser muito bom em alguma coisa que ele faz, em ser o melhor jogador de baralho, ou a pessoa que pela própria caligrafia deles. Então, tipo, você treina a fazer a caligrafia com o traço perfeito a vida inteira para tentar fazer com o traço perfeito. Isso eu acho que é mais importante, né? Que é você descobrir a coisa que você gosta e quer e ir até o limite da onde de perfeição você consegue, porque aí você se diferencia, Isso. né? Maravilha. Então, acho que é isso. Bom, é eu não isso. paro Obrigada. de falar, gente. Muito obrigada. Eu sou muito tagarela, então desculpa aí também. Aí vocês metem a faca. Tá bom. Vou desligar aqui, a gente continua só um pouquinho, porque aí eu me despeço de você, tá? Mas, gente, obrigada por ter vindo até aqui. Tchau. Fiquem de olho agora, então, vamos assistir como continua. Agora a gente vai assistir os vídeos dos trabalhos do Daniel Michoni, e depois do Daniel Michoni, eu espero vocês na nossa salinha do Zoom para a gente trocar uma ideia, conversar sobre ócio, empreendedorismo, autorrealização. Bora lá! As pessoas portam cicatrizes com elegância. Arranhões cintilam lusco-fusco neon. Dado a quebrantos, não sou inoxidável, tampouco destrutível. Cultivo coitos e rumores, embora tarde para pensar, quinema. Tudo é fricção, tudo fica de lição. Inútil lutar, inútil também portar luto, inútil partir, mais justo correr frangalhos contra o poente. A chuva atemporal, a dor de dente não sara sem sangue. Tudo é pelo fio do umbigo, do escape, da navalha. Mas as pessoas portam cicatrizes com elegância, e tudo se põe ao nascer da manhã. Olá, criativo! Então agora a gente vai fazer atividade prática, né? Eu vou propor para vocês então uma reflexão, né, para cada um que está assistindo fazer uma autoavaliação de como anda a sua qualidade de vida. Tá? Então a minha sugestão é: pegue um papel, pegue uma caneta e aí vocês vão criar 6 colunas. Tá? Cada coluna vai representar uma área da vida de vocês. Então, na primeira coluna, tô lendo aqui, gente, que eu anotei para não esquecer de nada. Saúde. Segunda, relacionamento, finanças, espiritualidade, lazer e trabalho. De novo, saúde,
relacionamento, finanças, espiritualidade, lazer e trabalho. Tá? Para cada uma dessas colunas, vocês vão fazer como se fosse um termômetro, né? Colocar ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Coloca o número mesmo, tá? No final, né, isso vai formular um gráfico para vocês. Como assim, Cíntia? 1 é a nota mais baixa, 10 é a nota mais alta. Saúde. Como tá a minha saúde? De 1 a 10, que nota que eu dou? Né? Saúde, tô 10, tô 9. Vai lá, desenha sua coluninha. Pá. Segundo, como que estão meus relacionamentos? Estão 10, tá lindo, maravilhoso. Pá. Eu vou fazer o desenho para vocês. Tá? Vocês vão analisar um por um cada coluna dessas, né? Cada área dessas. E no final você tem um gráfico visual que vai demonstrar, né, o que precisa de mais foco, aonde que você precisa de equilíbrio, tá? Note, curiosidade, né? Eu dividi finanças e trabalho em duas. Como assim a gente não trabalha por dinheiro, né? Ou por que dinheiro e finanças estão em lugares distintos? Amanhã a gente vai conversar sobre dinheiro. E uma das questões que a gente já viu aqui com o Daniel, né? Uma das questões do criativo é o conflito com o dinheiro. O trabalho está num lugar e o dinheiro parece que está num outro muito distinto. Né? E a gente vai olhar para isso, né, de forma distinta mesmo, porque o trabalho a gente está olhando aqui como a força de trabalho, a finanças como a gestão financeira. Né? Muitas vezes se eu olho e eu vejo lá que de 1 ou de 10, eu estou com 10 de trabalho, né? Eu estou com muito trabalho e minha finança está ali embaixo, a gente está com desequilíbrio. A gente tem que olhar para isso, de acordo? Né? Ou eu estou com muito desgaste no trabalho, né? E muito dinheiro. Também é um desequilíbrio. Como que eu posso arrumar esse desgaste no trabalho, achar uma qualidade melhor de trabalho, né? E manter essa finança, ou talvez, se eu não consigo manter essa finança, porque é a partir desse desgaste, né? Como que eu acho esse equilíbrio? Né? Eu diminuo aqui, entendeu? Então é isso que vocês vão fazer agora, né? Eu vou pegar uma folha de papel e vou mostrar para vocês como que fica esse gráfico. Né? Aí depois que vocês preencherem esse gráfico e olhar para eles, parta para uma ação na vida de vocês. Então, estou precisando melhorar minhas finanças? Vou olhar para isso. Né? O que está acontecendo que minhas finanças não estão regulares? Estou precisando trabalhar minha espiritualidade? Estou vendo que a espiritualidade não está de acordo com o que eu estou precisando, e isso para o criativo é extremamente necessário, porque a criatividade, a espiritualidade no sentido daquilo que te move, né? A gente não está falando de religião, né? A gente está falando daquilo que te move, o que move a sua alma, isso que é espiritualidade, né? Então, como que eu faço para trazer isso para o meu dia a dia, né? E aí depois você parte para uma ação bem prática mesmo, para depois dessa avaliação começar a incluir no seu dia a dia atividades que façam com que você entre num equilíbrio maior aí dentre essas áreas, ok? Então é basicamente isso, né, gente? Saúde, relacionamento, finanças, espiritualidade, lazer e trabalho, 1 a 10, e aí você vai preenchendo cada um, né? Sendo 1 a nota mais baixa, que você sente que está em desequilíbrio, e aqui o 10 onde está mais equilibrado. Né? E depois você consegue olhar, tem um gráfico visual e falar, nossa, estou precisando de lazer, como eu coloco um pouquinho de hobby na minha vida, né? Uma vez que a gente está falando sobre ócio, né? E o hobby, ele entra muito como, né, o preenchimento aí, né? Esses momentos aí de ócio, de lazer. Lembrando, o ócio, né? Ele é o momento onde você faz essa reflexão, ele é o momento onde tudo isso aí se elabora, né? Então, para um pouco de sempre seguir em frente, se essa, né, se esse é o seu padrão, né? Para um pouco, reflete, respira, né? E aí conduza com uma qualidade mais de acordo com os seus valores, mais de acordo com a sua qualidade de vida. Obrigada.